Então vamos lá, galera. Vamos para um vídeo aqui muito bom de calorimetria, tá? E aí eu vou parando em alguns pontos e comentando, mas a explicação é super interessante, tá bom? Ah, vamos lá, vamos ver. Calorimetria. A calorimetria é o estudo da grandeza calor, sendo ela o fluxo de energia térmica que sai de um corpo para outro. A transmissão térmica será naturalmente movendo o calor de um corpo que apresenta maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Quando o fluxo de calor sai ou entra no corpo, podemos ver dois processos que acontecem de formas separadas. O calor recebe o nome de calor sensível quando o fluxo de calor promove uma mudança de temperatura. Podemos calcular a quantidade de calor envolvida em um determinado processo da seguinte forma: quantidade de calor sensível é igual a massa do corpo vezes calor específico sensível da substância vezes variação de temperatura, sendo a quantidade de calor medida em calorias, a massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius e calor específico sensível em caloria por grama grau Celsius. Mas nem sempre o calor vai promover mudanças de temperatura. Tá, veja, vamos lá. Veja que ele fala cal, grama, grau Celsius. Tem alguns problemas que nós já fizemos em sala que a unidade é joule, quilograma por grau Celsius ou por Kelvin. Essa unidade ela não é a padrão, ela é a padrão, mas pode ser mudada também, tá? Tanto que tem a relação de caloria por Celsius, tá? Uma caloria, caloria por joule, uma caloria equivale a 4,18 joule, tá bom? Então, não necessariamente vai ser sempre cal, grama, grau Celsius. Pode ser joule, quilograma, grau Celsius. Vamos lá. Chamamos de calor latente quando o fluxo de calor promove uma mudança de estado físico. Podemos calcular a quantidade de calor envolvida em um determinado processo da seguinte forma: quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes calor específico latente da mudança de estado daquela substância. Quantidade de calor medida em caloria, massa medida em grama e calor latente medida em caloria por grama. Já a capacidade térmica é uma grandeza física que mede como o calor promove uma mudança de temperatura em um corpo como um todo. Isso é diferente de calor sensível. Podemos ter o calor específico sensível da água e a capacidade térmica de um copo de água. A capacidade térmica pode ser calculada de duas formas: capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico sensível, ou capacidade térmica é igual a quantidade de calor divididos por variação de temperatura, sendo a capacidade térmica medida em caloria por grau Celsius. Cuidado Ambas vistas em sala de aula, tá? Já vimos esses dois formatos, inclusive já fizemos problemas. Já resolvemos problemas. para não confundir. C maiúsculo é a capacidade térmica, C minúsculo, calor sensível. Caso o corpo em questão esteja recebendo calor de uma fonte térmica, como um fogão, podemos medir a potência térmica. A potência térmica representa a quantidade de calor que uma fonte consegue emitir em um intervalo de tempo, sendo potência térmica igual a quantidade de calor divididos por intervalo de tempo. E a potência térmica é medida em calorias por segundo, quando o tempo é medido em segundo. Caso o corpo em questão esteja recebendo o calor de um outro corpo, utilizamos o princípio da troca de calor. Esse princípio faz uso do equilíbrio térmico. Podemos equacionar o equilíbrio térmico como quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Isso significa que todo o calor que um corpo recebe é igual a todo o calor que um corpo cede, em módulo. Lembre-se que a quantidade de calor fica com sinal negativo caso o corpo ceda calor, e fica com valor positivo caso o corpo receba calor. Quer mais? Vou voltar aqui um pouco. Então, esse último, tá? O equilíbrio térmico, eu tratei em sala de aula, falei um pouco sobre condições para equilíbrio térmico e como é que funciona, galera. Você vai imaginar aí uma caixa térmica, tá? Por isso que a gente fala que a quantidade cedida, a quantidade recebida, são quantidades que dá igual a zero, tá? Porque todo o calor é trocado dentro daquele sistema. E dentro daquele sistema, Calor. Quer mais? e dentro daquele sistema, que sistema, professor? Uma caixa térmica, uma caixa de isopor, uma garrafa térmica, a gente chama de garrafa de café, mas é uma garrafa térmica. Todos esses processos isolam aquela substância do exterior. É claro,
não há um isolamento perfeito, tem sempre perda de calor, né, do conjunto. Mas aqui a gente, ao fazer um cálculo, né, nós vamos sempre imaginar que esse isolamento é perfeito, tá bom? O resto daqui é propaganda. O que importa de conteúdo é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Muito obrigado e até o próximo vídeo de conteúdo. Valeu, valeu.